Olá pessoal, Marcelo Nordeste. Fazer uma reflexão aqui sobre a vida. A gente conversando com os mais velhos, a gente encontra um consenso sobre que a vida literalmente é uma dádiva de Deus, porque existem vários vetores que permeiam sobre este prisma que é a vida, de você conseguir digerir ou diluir o passado, o presente e o futuro numa mesma existência. E existe um propósito para tudo isso. E buscando nas Sagradas Letras, nós observamos a história do homem mais sábio do mundo, chamado de Salomão, Rei Salomão. Ele fez três livros. O primeiro, necessariamente, Cântico dos Cânticos. O segundo, Provérbios. E o terceiro, Eclesiastes. É importante ressaltar que no primeiro livro de Cânticos, ele simplesmente se denomina Salomão, ele está no início da sua vida adulta, e a sua vida é ladeada por mulheres, por situações que são agradáveis ao ser humano, né? As suas conquistas. No segundo momento, ele trata sobre Provérbios, onde ele intitula-se Rei de Israel, Rei Salomão, consolidado já na vida adulta, onde tem um harém de mulheres e tem vidas e experimenta de todos os prazeres e as benesses da vida humana. E sabemos que o produto final dá é desastroso, por assim dizer. A história bíblica diz isso. E por fim, ele escreve Eclesiastes, já na sua tenra idade, onde o mesmo já baixa um pouco o nível e diz palavras de um pregador, Salomão. Ele diz, em síntese, o que trata toda a sua vida e sua experiência, que nada mais é do que vaidade. Essas conquistas, esses prazeres mundanos, carnais, são efêmeros, eles são voláteis e somente a palavra de Deus dura para sempre. E ele diz que é vaidade, que tudo é vaidade, que não existe nada demais debaixo do sol, e a gente se pega com esse conhecimento adquirido, que conhecimento é diferente de sabedoria, e a gente observa pessoas que momentaneamente estão em situações com cargos específicos e mudam totalmente a natureza. Nós sabemos, a Bíblia diz que nem todo aquele que é mais ligeiro é o que chega primeiro. E nem todo sábio ou importante é o que está sentado na cadeira. Muitas vezes existe essa inversão. Ou muitas vezes eu procurei e esperei dos outros algum feedback positivo. E aí estamos virando a chave para observar que o que eu tenho que fazer e o que eu devo fazer é tão somente por mim, porque ninguém muda o outro. A gente muda com a misericórdia de Deus tão somente a nossa vida. E não esperar que haja um retorno positivo por parte de outrem. Mas sabemos que o que fazemos para o bem ou para o mal, isso retorna para nós. É a lei da semeadura. Aquilo que o homem planta, ele colherá. E é interessante perceber pessoas que momentaneamente estão em cargos e estão em situações e mudam a conduta, mudam o comportamento por achar que aquilo ali é para sempre, sabendo que tudo é cíclico e hoje está e amanhã não está, como o próprio globo, ele circula. E aí fica esse desafio para que possamos ter humildade, não só na teoria, mas na prática. E muito mais aquilo de que falamos, nós precisamos não sermos derrotados pelas nossas falhas, ou sejamos falhos naquilo que a gente se propõe. Nós precisamos ser cumpridores daquilo que a gente profere, porque isso impõe ou implica em demagogia, em hipocrisia, e nós não podemos e nem devemos fazer isso. Fica aqui essa reflexão, que nós possamos encontrar humildade, e o exercício dessa humildade é ajudando o próximo, amando o próximo. É justamente a diferença da teoria para a prática. E o Cristo, nosso Senhor, ele fez o exemplo e ele aumentou o nível de forma praticamente imensurável do ponto de vista humano, que é aquele que é o maior tem que ser o menor, e aquele que quer ser o maior deve servir a todos. Então, que fica essa lição de servirmos ao próximo, porque é o que devemos fazer, que é aquilo que a palavra de Deus fala. Buscarmos a Deus, honrarmos a Ele, e exercitar isso, executar, amando o próximo, sendo humildes e mostrando o exemplo, e não somente falando. Deus abençoe, que essa palavra fique no seu coração, que você possa comentar o que você acha, compartilhar, e possamos exercitar cada dia esse cristianismo, esse exemplo do nosso Senhor Jesus Cristo. Um abraço.